É quinta-feira, dia de doutora Rubeli Marques, dermatologista, e hoje tem uma convidada especial, doutora Maiara Jatobá, também dermatologista, maratonista. Já fez maratona aí em Nova York, né? Em Lisboa, Orlando, Miami, Coité, e um bocado de coisa. Menino, esse povo corre, rapaz. Depois a gente vai perguntar aqui, né? Já conversei com a doutora Rubeli nos bastidores. Já falei da oração, viu, Valéria? Ela não devia ter falado desse negócio dessa oração. Me deu ideia. Não faça isso não. Né? Não faça isso não. Depois o spoiler da oração aqui. Quando você vê aqui duas convidadas e eu, o tema poderia ser assim: as belas e a fera, né? As belas são as convidadas e a fera sou eu. Doutora Maiara, boa tarde. Doutora Rubeli, sejam bem-vindas. Muito bacana ter vocês aqui. Somente a doutora Rubeli consegue essas façanhas mesmo, de trazer gente que eu tentei a vida toda aqui, né? Mas tá valendo. Boa tarde. Boa tarde, André. Coloca mais pertinho o seu microfone. Bem pertinho de você aí. Isso. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, André. Boa tarde, Rubeli. Boa tarde a todos. Boa tarde, tem um fone aí, né? Tem um telefone que tá... O celular? Pronto, vê se agora tá tranquilo. Agora ficou. Pronto, acho que era o meu. Eu baixei o da Maiara, esqueci de baixar o meu. Boa tarde, ouvintes da rádio aí 91.5. Boa tarde, André. Maiara, muito obrigada aí por ter aceitado me fazer a live aqui hoje sobre um assunto que ela domina totalmente, porque essa questão de atleta, a bichinha é uma corredora aí profissional. Nada, tô me arrastando ainda, tô começando. Tá se arrastando, correu quase 43 quilômetros. Imagina, eu corro daqui até a esquina, já tô quase morrendo já. Eu vou até a porta do estúdio aqui e já fico arfando, né? Mas a gente vai falar muitas dicas aí, porque tem, tanto para quem malha, na verdade não precisa ser um atleta, né, profissional, mas para quem malha, para quem faz outras modalidades de atividade física, como corrida, para natação, para, enfim, bike, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade, né, em como cuidar da pele, fazendo essas atividades físicas. Tem muito mito, né? Às vezes que pode ficar flácido se correr, às vezes tem dificuldade de encontrar o protetor solar. Então, tudo isso a gente vai falar. Como ter esses cuidados, né? Não só com a pele, mas com o cabelo e com as unhas, para quem faz atividade física regularmente. Então tá bom, não bastava uma dermatologista às quintas-feiras, agora, hoje e na próxima quinta, que eu acredito, né? Tem mais duas. A gente vai dar o spoiler depois, viu, gente? Porque elas são super poderosas, estão aqui, 99639-8389. Né? Você pode mandar suas mensagens de voz para cá. O assunto é esse aqui, ó: orientações e tratamentos dermatológicos para esportistas de alta e baixa performance. Vamos começar, doutora, perguntando quais os cuidados, né, com a pele que a gente deve fazer para pessoas que têm e que fazem atividades ao ar livre, como, por exemplo, ciclismo, corrida, como você faz. São modalidades que têm crescido bastante aqui no nosso município, no Brasil inteiro, né? Quem não corre, anda de bicicleta. Isso. Eu vou contratá-la porque, assim, além dela ser blogueirinha, ela já tá por dentro de tudo aqui do podcast, entendeu? Muito entendeu? experiente. Dominando aqui o estúdio. Iniciando hoje, tô entendeu? por fora, mas Rubeli já é profissional, já. Eu tô pensando em fazer o seguinte, o Luiz Marcelo, quando tava aqui com a gente, né? Eu fiz uma viagem e disse assim: bicho, tu assume aí uma semana que eu vou viajar. E assim foi. E eu já tenho uma substituta, tô olhando pra ela aqui. Agora. Não dê asa, cobra. Entrego a agenda pra ela e digo: vai que é tua, Rafaela. Vamos lá, meninas, então. Sim. Que cuidados a gente deve ter pra quem faz atividade física ao ar livre? Não precisa brigar, não. Não. Vamos começar com a Maiara, que faz muita atividade ao ar livre, né? Isso, corrida. Então, assim, a gente viu que na pandemia, principalmente, teve esse boom de atividades físicas ao ar livre, depois que ficaram academias, ficaram outros centros mais fechados, então as pessoas tiveram que buscar outra alternativa e teve um crescimento muito grande de corrida, de ciclismo, juntando tudo, né? Tem a parte da natação, tem o triatlo também, e a gente vê que tem toda a parte da saúde, que é muito importante, mas tem que ter alguns cuidados para que não comece a ocorrer alguns malefícios com a nossa pele decorrente dessas atividades. Então, a primeira coisa está lá no topo: proteção solar. Então, precisa fazer uso de protetores solares para essas áreas que vão ficar expostas. A gente vai falar ao longo
do programa, que tem algumas áreas específicas que fogem daquelas habituais que a gente já tem costume de proteger todo dia. Então, o protetor solar, ele é o primeiro, ele é indispensável. E não tem, assim, hoje em dia no mercado tem várias opções de produtos. Então, vai ter aquele que vai se adequar mais a cada pessoa. Inclusive, uma das coisas que reclamam muito, eu não uso protetor porque ele escorre, ele arde os olhos. E hoje em dia tem opções para todos os tipos de pele, para todas as situações. Então, tem alguns que não vai acontecer isso, então não tem desculpa para não usar. E é muito importante também lembrar de usar protetor em todas as áreas que estão expostas, né? Porque às vezes as pessoas cuidam muito do rosto, usam direitinho no rosto e esquece que pescoço, braço, perna também envelhece, também pode ter câncer de pele. Então precisa aplicar protetor em todas as áreas expostas, mesmo que você vá fazer atividade física logo cedo. Porque às vezes geralmente a gente pensa assim, não, mas fala que o pior sol é aquele entre 10 e 16 horas, porque esse sol é o que tem maior incidência de raio UVB. Mas desde o amanhecer, né, desde que o sol aparece, a gente já tem incidência de raio UVA. E esse raio também provoca envelhecimento, também provoca câncer de pele. Então, mesmo que você vai malhar logo cedo, né? Ainda mais aqui em Alagoas, aqui em Arapiraca, 5 horas da manhã o sol já tá na cara da gente, né? Como fugir. Pois é, então tem que passar protetor. Se é sol, não precisa passar à noite, porque à noite não tem sol. Mas durante o dia, né? Independente da hora, mesmo que você vai muito cedinho, você precisa aplicar o protetor solar. E a gente fala que o protetor é o melhor anti-idade que existe. A gente não fala às vezes a pessoa quer, me fala o nome de uma vitamina C, me fala o nome de um ácido hialurônico, quer usar um anti-idade, mas sendo que o melhor anti-idade, porque quem causa envelhecimento precoce é o sol. Então, a primeira dica quer evitar os danos, né, causados pelo sol, principalmente pelas atividades, né, ao ar livre. Então, assim, é proteger, usar protetor em todas as áreas do corpo. E a gente vai dar dicas aqui de como escolher um protetor legal, principalmente para quem, né, faz atividade física, que é o contexto da nossa live de hoje. Perfeito. Agora, como escolher um protetor que não arde nos olhos? Porque uma das regiões a serem protegidas é o rosto, né, onde a gente vai transpirar. E, inclusive, eu queria até perguntar sobre isso. Como se já tem protetores solares que auxiliam na questão da transpiração, porque você tem gente que vai suar muito ali na testa, né? O suor vai escorrer. Geralmente o suor é salgado, né? Até porque eu nunca vi suor de gente doce ainda, né? Desculpa aí, né? Mas, né? E quando o próprio suor cai no olho, meu amigo, arde aquele trem, né? Como diz o bom menino, né, doutora? Então o próprio suor da gente é salgadinho e arde o olho. Então, como escolher um protetor que não arda no olho? Já tem? Existem vários protetores. Inclusive, atualmente tem muitas linhas que são feitas para atividades físicas. Então, as marcas mais consagradas no mercado, a gente pode ir na parte da farmácia, de dermocosméticos, vai ter alguns produtos que eles já são para esportes. Geralmente, esses produtos eles vão ter um cuidado de ter uma durabilidade maior na pele, para que ele não fique saindo com o suor e tenha uma ação que acabe aderindo mais. E eles têm esses cuidados de não ter substâncias que vão ser irritantes aos olhos. Então, nas linhas mais conhecidas, existem os protetores que são para atividades físicas. Mas, às vezes, as pessoas assim, eu já tenho um em casa, ou às vezes eu não gosto muito desses que são para atividades físicas, porque eles tendem a ter um fator de proteção mais alto e às vezes fica um pouquinho mais branco, pode ficar às vezes um pouquinho mais oleoso. Os que são livres de óleo, os oil free, eles já têm também esse cuidado que dificulta que eles escorram, que eles vão causar essa transferência para a área dos olhos também. Doutora Rubelli. E aí, realmente, eu gosto muito de indicar para quem faz atividade física esses protetores com o nome esporte, né? Que são próprios para atletas. Só que, na verdade, assim, não tem muito... Porque às vezes tem um protetor que não arde. Para mim, pode arder para Maiara. Então, às vezes tem que ser meio que tentativa e erro, sabe? Tem esses que são próprios para atletas que já ajudam, né? Que a probabilidade é menor. Mas, mesmo assim, tem que testar. Eu gosto muito também, para evitar esse ardor, de protetor em bastão, porque como ele adere melhor na pele, acaba não dando não escorrendo, né, que é o que faz arder. E aí também tem marcas
hoje no mercado várias marcas, né, de protetor em bastão. Tem até uma marca que eu gosto muito, que foi desenvolvida até para atletas, que é uma marca chamada Pink Chicks, que eles têm um monte de produto, na verdade. Eu até vendo a história dessa marca, ela foi desenvolvida por triatletas. Até porque tinham dificuldade de achar as coisas, né, de protetor, de coisa para assadura, enfim. E leave-in para o cabelo. E elas desenvolveram uma marca própria para isso. Mas tem muitas outras marcas, né, no mercado que você encontra em farmácia com o nome Sport e também em bastão, que ajuda bastante, principalmente para usar nessa região próxima aos olhos. Uhum. Agora, quais os cuidados, por exemplo, para quem com os cabelos, para quem corre, para quem malha, para quem pedala? Porque é preciso também ter cuidados com os cabelos. Não é só sair na rua e correr, não é só ir na academia e malhar, não é só pegar a bike e pedalar. Afinal de contas, os cabelos estão recebendo ali sol, estão recebendo também vento, né? E aí, pra gente não, homem né? Qualquer coisa que a gente faça, mas mesmo assim a gente precisa cuidar dos nossos grisalhos, no meu caso, e quem não tem os grisalhos, cuidar dos seus pretos ou brancos, enfim, ou castanhos ou loiros, né? Ruivos, enfim. Isso. Para os cabelos também, o uso dos protetores solares para os cabelos existem opções que elas são em leave-in, elas são mais líquidas, que são próprias para os cabelos. Existe nessas marcas que são marcas desenvolvidas já para quem faz atividade física, como a Pink Chicks, existem alguns sprays que eles são próprios para uso nos cabelos. E a gente também tem que ter algum cuidado em relação, além da proteção solar, mas em relação a suor, em relação à umidade. Então, principalmente mulheres que têm cabelos mais longos, é importante prender esses cabelos na atividade física, ou fazer um rabo de cavalo mais alto, ou fazer um coque, que é para evitar esse contato direto do cabelo com o suor que vai ficar no corpo. Só ter um pouquinho de cuidado em relação para não prender com muita força esse cabelo. Uhum. Ou não usar liguinhas de cabelo, elásticos de cabelo, que eles acabem causando um pouquinho de atrito no cabelo. Existem alguns que são mais apropriados para não ter um dano ao fio. Então, deixar o cabelo preso, usar esses produtos que eles vão proteger contra o sol e proteger também contra o suor, contra a umidade. E o ideal é que fez atividade física, se tiver suado muito, lavar o cabelo. Sempre surge aquela dúvida, posso lavar o cabelo todo dia? Pode. O cabelo pode ser lavado todo dia e é mais adequado que se lave todo dia nesses casos de atividade física que acabe causando muito suor. Uhum. O que vai ter que ter um pouco mais de cuidado, de orientação, é usar linhas de produtos que sejam para uso diário. Não usar um shampoo que tire tanta oleosidade, que seja um shampoo tão adstringente, porque o uso frequente vai acabar ressecando o cabelo. Mas se for um produto que possa ser usado diariamente, o ideal é que depois de atividade física, fazer a lavagem desse cabelo para evitar que fique ali o contato do suor por tanto tempo. Doutora Rubelli, Deixa eu só perguntar um negocinho, porque aqui o pessoal do Instagram tá falando que tá dando o retorno das duas vozes. Meninas, vocês sabem... Não, mas a gente já fez assim outra vez. Será que é por causa tem algum outro som? Porque aqui tá baixo. Deixa eu botar aqui. Os dois tá... Rapidinho, gente, aí, só pra gente poder... Tem que pegar um captador e outro. Oi? Um dos dois aí tá com som. Deixa eu baixar mais agora aqui pra ver se vai dar... Se Pode vai dar baixar certo mais. Agora aqui. Aí, coisas ao vivo, gente. É assim um abraço mesmo, aqui, calma Ana Paula aí. Caetano, Vera Lúcia Caetano, né? A dona Vera Lúcia Caetano está dizendo o seguinte: Epsol, esse eu gostei muito, muito bom. É uma marca de protetor, né? Isso. Agora, doutor Rubelli, é o seguinte, né? Escolher o produto para proteger os cabelos, né? Também. E outra coisa, porque quem tá na rua, principalmente, quem tá pedalando, quem tá correndo, né? Vai que a pessoa passa ali, vamos figurar aqui um galeto assado, né? O cara começou a assar o galeto ali e aí você chega em casa defumado, né? Se for mulher, o marido vai dizer assim, opa, tu tava onde, doidinho, né? A gente passa no carro, por exemplo, com o vidro aberto e a gente sente aquele cheiro. É lógico que a gente vai precisar tomar banho. Doutora, a ideia que dá é que, eu não sei vocês, mas eu acredito que sim. É quando a gente passa num lugar assim, a gente diz assim, pronto, eu acabei de me defumar todo aqui, né? Tem que tomar um banho para tirar esse cheiro. O cabelo, ele fica com cheiro mesmo?
Acaba ficando Fica. também. É igual fumaça, às vezes quando tava nessa época de São João aí de fumaça, eu digo, meu Deus do céu, a pessoa acaba de lavar o cabelo, quando sai na rua, aquela fumaça fica impregnado mesmo, né? Mas o mais importante é que às vezes as pessoas ficam com medo de lavar todo dia, né? Porque acham que vai estragar. Tem aquele mito, né? De que não pode lavar todo dia, porque senão estraga. E na verdade não, o cabelo pode e deve, como a Mayara falou, ser lavado todo dia. Ainda mais para quem faz muita atividade física, que transpira muito, que vai ficar muito oleoso o cabelo. Se você deixa o cabelo sujo, acaba favorecendo caspa. E a gente sabe que a caspa é uma dermatite, né? Como a gente já falou na live aqui. Pode ajudar até na queda de cabelo. Vai ficar coçando, pode dar espinhas no couro cabeludo porque tá ficando muito tempo oleoso. Então, pode e deve ser lavado todo dia, não tem problema. Só que tem que ter alguns cuidados para não ressecar tanto, né? Quando você lava todo dia o cabelo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um cabelo mais seco, né? Com química. Então, às vezes, lava todo dia e tende a ficar mais ressecado. Então, sempre procurar um shampoo apropriado para o tipo de cabelo, porque normalmente mulher gosta de comprar, às vezes, pelo cheiro. O shampoo vai lá no supermercado, vai na farmácia e cheira, esse aqui é bom, então que a vizinha indica. E não é assim, tem que procurar um shampoo para o seu tipo de cabelo. Pode fazer também uma coisa que eu gosto, até pro meu cabelo, porque como eu tenho também luzes, para não ressecar tanto. Fazer uma coisa chamada de pré-poo, que é hidratar o cabelo, passar uma máscara antes, ou então um condicionador antes, nas pontas, antes de lavar. Porque aí quando você lava o cabelo, passa o shampoo, meio que nas pontas o shampoo vai cair, mas não vai ressecar tanto o cabelo. Né? Pode também para quem malha à noite e às vezes fica com preguiça, né, de chegar em casa e lavar imediatamente o cabelo, pode lavar no outro dia de manhã. Aí pode usar também esse pré-poo. Tem inclusive algumas máscaras de hidratação noturna que pode passar nos cabelos e aí no outro dia tirar para lavar. E o básico é isso, é usar realmente um shampoo apropriado para o seu tipo de cabelo. Às vezes tem um cabelo misto, que é oleoso na raiz e secado nas pontas. Compra um shampoo de cabelo misto. Você tem um cabelo cacheado, compra um shampoo de cabelo cacheado. Se tem um cabelo oleoso, compra um shampoo para cabelo oleoso. Porque aí vai dar certo e não vai dar problema de você lavar todo dia. Tá? Ainda mais se malha todo dia, né? E uma coisa importante, você falou aí, e isso aconteceu comigo, até por sua causa. Nós homens, eu não sei, vocês vão falar aí pelos maridos de vocês. Quando a gente encarna num produto, né? Já viu, né? Quando o homem gosta de um perfume, geralmente ele usa aquele ou aqueles, né? Quando ele escolhe um shampoo, doutora, eu não sei como, né? A gente usa um shampoo. Dificilmente a gente vai variar no shampoo. Você falou de tentativa e erro, e quando a gente estava aqui por conta dela, eu usava um shampoo anti-caspa sempre, né? E depois da live que a gente fez aqui falando sobre isso, eu perguntei, doutora, pode usar todo dia? Pode. E aí eu mudei a marca do que eu usava, né? E resultado, essa nova marca deixa o meu cabelo mais macio do que aquela marca que eu usava há muito tempo. Entendeu? E é um shampoo, inclusive, que rende muito. Você põe um pouquinho na mão, você não precisa colocar aquela ruma toda de... E ele espuma legal, tem um cheiro bacana, que você falou aí, e deixa o meu cabelo muito macio, né? Percebo que deixa assim meu cabelo muito macio. Então, você que está em casa, que está ouvindo, né? Testa, né? Como a doutora falou aqui. Vai testando até você encontrar um que vai se adequar perfeitamente aí ao seu cabelo. Agora, como evitar o ressecamento, doutora? Porque vai levar vento, vai levar sol. Então, como evitar o ressecamento dos cabelos? Para quem faz atividade física ao ar livre. Geralmente, nesses produtos que são usados para proteção solar, na maioria deles já vem hidratantes na composição, já vai ajudar. E aí, nesses casos, essas pessoas, como elas vão ter uma lavagem aumentada, usar hidratações, não abrir mão de hidratação, usar hidratação pelo menos uma vez por semana. O uso de óleos reparadores também, para ajudar a repor essa hidratação. E os leave-ins, os cremes de pentear, para poder também repor essa hidratação perdida pelos fios. Uhum. Tem muitos leave-ins desses, são cremes de pentear, que tem protetor solar, né? Tem protetores térmicos e tem protetor solar. Eu digo, hoje em dia tá tão amplo essa questão de produtos, né, apropriados para, enfim, para quem malha, para quem faz corrida, para quem faz natação. Então, tem leave-ins próprios para serem usados para fazer uma proteção do cabelo para não ressecar. Né? Por exemplo, esse da Pink Chicks, eu tenho que ser patrocinada pela Pink Chicks, né? Daqui a pouco. Verdade. Não ganha nada, gente, fazer propaganda aqui da Pink Chicks. Mas é porque eu gosto muito de histórias, na verdade. E geralmente quando eu leio uma história de uma empresa, assim, eu fico até mais empolgada com a empresa, mas o produto realmente é bom. Eles têm 2 leave-ins. Eles têm um leave-in para corrida mesmo, assim, com fator de proteção, e tem um leave-in para piscina, porque eu gosto de natação, já fiz muito tempo natação.
E eu gostava muito desse spray, porque era mais leve para proteger, né, dos danos do cloro da piscina. Mas tem muitos outros no mercado. Maiara, diga aí, pode falar que a gente não tem conflito de interesse, pode falar a marca. Como o Qual Rubeli que você citou, gosta? às vezes a gente não precisa vou adquirir um produto específico para esporte. Às vezes um que você já tem em casa, é só checar na composição dele se ele tem fator de proteção solar. Geralmente esses protetores térmicos, que hoje em dia muitas mulheres fazem uso sou uma delas, de chapinha, de secador. Esses protetores térmicos que a gente já costuma usar antes de fazer esses procedimentos, ele já tem também um fator de proteção solar. Eu, particularmente, eu não uso um específico para esporte. O que eu uso, sem conflito de interesse, quem dera eu ter, que é um da Revlon, aquele que é bem conhecido, né? Eu queria ter conflito de interesse com a Revlon também. Aquele Unique One, que ele é um produto que ele coloca até a 10 em 1. E uma das funções dele também é a função de filtro solar. Então, assim, ele age como hidratação, como protetor térmico e tem um fator de proteção solar também. Então, é sempre dar uma olhadinha em casa, que às vezes você já tem um produto, acha que ele não vai ser adequado para essa finalidade e às vezes ele está ali, a gente não precisa ter um custo a mais, adquirir um outro, que às vezes já é até uma desculpa para não usar, né? Exatamente. E assim, é aquela coisa, é igual carro, né? Eu costumo falar muito isso aqui, igual. Tem protetor marca tal, é bom e tal. Digamos, primeiro você tem que olhar. Tem registro lá da Anvisa, o produto é regulamentado, pronto. Cabe no seu orçamento, porque também não adianta, às vezes, comprar um produto super caro que você não vai dar conta de estar usando diariamente. Né? Então, hoje tem produtos, e nem sempre, às vezes, o mais caro é o melhor, né? Então, às vezes, você vai encontrar marcas simples, baratas, que vão adequar no seu cabelo, mas tem que testar mesmo, porque às vezes tem um que dá super bem para uma pessoa e no seu cabelo não fica tão legal. Então, testa, né? E olha, observa esses detalhes, né? Se ele tem... Porque a maioria no rótulo já está escrito lá, que tem fator de proteção, que tem proteção térmica, então... e usa, né? Vai sair, vai correr, vai malhar... Então passa esse protetor térmico, principalmente se for alguma atividade ao ar livre, para poder fazer um dano também, uma proteção, para fazer uma proteção solar também para os cabelos. Tá. E o assunto é orientações e tratamentos dermatológicos para esportistas de baixa e alta performance, né? Então, vamos lá. Como evitar assaduras em quem faz bike ou corrida? Por conta de que o selim da bicicleta, o assento da bicicleta, aquele atrito, né, o movimento do pedal aqui já faz com que você fatalmente tenha bastante atrito. Quando você corre, também você tem o atrito da virilha aqui. Doutora, você que é corredora, maratonista, né? Então, como é que evita a assadura? Porque a pior coisa do mundo é a assadura, gente. É muito ruim. É uma coisa que incomoda, que, como o nome já diz, queima, traz um desconforto muito grande. Tem alguma maneira de evitar isso? Sim, existem os antiatritos. Então, pode ser usado vaselina, tem a geleia de vaselina do Vazenol também, que é um antiatrito que eu gosto muito. Existem antiatritos também em bastão, a gente falou muito da Pink Chicks, então tem o da Pink Chicks, que é o Headless, que ele é um antiatrito em bastão. E esses atritos, eles vão ter componentes hidratantes que eles vão causar uma oclusão na pele. E vai diminuir realmente esse atrito da pele com o tecido da roupa apropriada para atividade física, que ela vai causando esse atrito e acabando assando a pele, e até o próprio atrito da pele com o selim da bicicleta, de uma perna com a outra. Então, a gente observar no nosso corpo quais são essas áreas que vai ter mais atrito, tanto o atrito do próprio corpo em si, como o atrito com o tecido, e aplicar esses produtos anti-atrito. Então, existe em bastão, existe em creme. Em creme, geralmente, os que são à base de vaselina, eles são mais gordurosos um pouquinho, mas eles têm uma oclusão muito boa e o custo é muito melhor. Mas quem não gosta muito da textura, existem as opções em bastão, que é mais sequinha, é um pouquinho mais cara, mas é mais sequinha, que também tem essa função anti-atrito. Eu gosto muito do... E assa muito, né? Porque eu fiz uma aula uma vez de spinning, eu digo, por Cristo, que mas protegendo... Não é de Deus, não. Resolve, não é de Deus, resolve. Não, viu? Mas assim, por isso que a Maiara já deu, se liga aí nas dicas do que usar. Você usa o Vazenol? Eu tenho em bastão e tenho o Vazenol. Eu, particularmente, eu gosto muito do bastão. O Vazenol, a gente vai chegar ali, eu gosto muito de usar nos dedos, para evitar o atrito com a meia e o atrito com o tênis, para eu não perder mais unhas do que o que eu já perdi.
Mas, principalmente mulher, o que a gente tem que observar, a área de top. A área do top, tanto na região abaixo da mama, como na região entre as mamas, passar o antiatrito. O mamilo também é importante proteger, porque quando é uma atividade que ela acaba demorando muito, esse atrito do tecido com o mamilo, ele vai causar certas fissuras, certas erosões que vão causar um desconforto e crostas. Se a mulher tiver uma perna, ou o homem também, uma perna um pouquinho mais grossa, a coxa mais grossa, usar entre as coxas. Então, observar essas áreas que vai ter uma fricção maior para usar esses produtos e evitar essas assaduras. Uhum. Agora, por exemplo, quais as alterações mais comuns, por exemplo, nas unhas dos pés para quem faz atividade física tipo corrida igual a você? Corrida, os amigos corredores vão falar as unhas roxas, as unhas que acabam caindo de acordo com... Às vezes a gente usa algum tênis que não é um tênis que se adapta tão bem ao nosso pé, então fica fazendo esse atrito, machucando a unha, e a unha vai acabar ficando arroxeada e geralmente o desfecho disso é ela cair. E cuidado também com os fungos. Então, voltando para a corrida, estou puxando muito para o meu lado. Sempre usar os calçados que sejam um número maior do que o que a gente habitualmente usa no casual. Então, se eu tenho o costume de usar um tênis que é mais para passeio, que é tal número, tipo, meu número habitual, meu número casual é 35. Todos os meus tênis de corrida, eles são 36. Porque durante a atividade, o nosso pé ele vai inchar mais, ele vai ficar um pouquinho maior. E se a gente usa o número real, vai acabar machucando mais o pé. Existem alguns tipos de tecido de meia que são mais adequados para quem faz atividade física. Mais comuns são as meias de algodão para o dia a dia. Mas para quem faz esporte, meia de algodão não é tão boa. Então é melhor uma meia que tenha poliamida na sua composição. Tem a poliamida e tem o poliéster, essas fibras mais sintéticas. Eu gosto mais da poliamida. Que eles vão ter uma troca de umidade mais eficaz, também evitar esse atrito maior que o algodão pode causar. Então, isso já ajuda a prevenir calosidades, prevenir bolhas e até diminuir o atrito com as unhas também. E esses antiatritos que a gente já citou, para essas áreas que ficam mais assadas, pode usar também ele nos dedos dos pés para evitar esse atrito maior com o calçado e com a meia, para que não gere essas lesões na unha. Agora, para quem tem alergia a tecidos sintéticos, por exemplo, tem gente que tem alergia severa, né? Aquelas, por exemplo, aquelas meias sociais eu tenho alergia. Tem um daqueles negócios ali que eu tenho alergia, eu tenho que usar, eu não gosto de sapato social. Dificilmente eu uso um sapato social. Quando eu vou precisar usar, eu uso com meia de tênis mesmo, mais fininha, né? Meia de algodão, mas meia mais fininha. Mas quem tem alergia, doutora, é melhor usar a de algodão mesmo. É, melhor usar de algodão e usar esses outros produtos para tentar compensar esse atrito. Você usa protetor, esses protetores de calo que tem... Uso. O mesmo antiatrito que eu uso, ou a vaselina, ou o vazenol, eu coloco nas áreas que geralmente tende a fazer mais calosidade e já evita isso. Mas também. aqueles protetores igual tem, tipo Dr. Tipo, Scholl's, não, uso não. Eu não gosto de usar, mas dependendo do grau, da anatomia do pé, se ficar tendo isso frequentemente, é uma boa opção usar também. E fungo, assim, na verdade, você perguntou aí também, né, de como evitar fungo. Aí, geral para todo mundo, né, gente? Primeiro, todo mundo tem que ter um material só seu, nada de ficar compartilhando material pessoal, né? Porque, na verdade, qualquer trauma pode inocular ali um fungo dentro da unha, e aí, para quem corre, às vezes pode acontecer, mas independente disso, já fica a mensagem aqui, né? Para evitar fungo, todo mundo tem que ter o seu material de fazer a unha. E uma coisa que eu gosto também, não sei se a Mayara gosta também, mas vai dar a opinião dela, eu gosto muito de um produto para lavar as meias e para usar nos sapatos, chama Lisoform. O Lisoform, ele tem ação bactericida, fungicida, então eu acho bem legal, assim, eu indico, tanto para quem às vezes está fazendo algum tratamento para micose na unha, para micose na sola do pé, e para evitar, por exemplo, no meu jaleco, eu gosto de lavar com Lisoform. Então, o Lisoform é um desinfetante que vocês acham em supermercado, em todo canto tem. Não mancha a roupa, porque ele não é água sanitária. E tem a versão dele em spray, que aí você pode, por exemplo, usou o sapato, fez corrida, aplica dentro do spray, porque aí ele vai matar ali fungos, bactérias, né? Então já é uma forma a mais de não ficar com o tênis ali colonizado. Você costuma usar também? Uso. Até para usar nos calçados é uma opção muito boa.
Porque deixa esse calçado arejado, coloca o spray e já evita essa proliferação de fungo, de bactéria. Bacana. Uma coisa que é um mito ou verdade, né? As pessoas falam que quem corre vai ficar com a pele mais mole, mais flácida. É verdade, doutor? Isso aí ou é mito mesmo? Não existe nada disso? Então, né? Não é mito, mas também não é uma verdade verdadeira, né? Porque o que acontece? Quando você começa a correr, fazer qualquer atividade física que você vai perder gordura, você vai perder gordura onde você quer e você também perde gordura onde você não quer. Então, como algumas áreas de gordura da face, elas já vão deixar a face com um aspecto mais preenchido, até tem pessoas, às vezes assim, você vê pessoas mais de idade que diz que gosta de ter o rosto um pouquinho gordinho para diminuir as rugas. Então, você vai ter uma sensação de que você tá ficando com a pele mais flácida. Flacidez cutânea, flacidez propriamente dita, não. Mas você vai ter uma perda de gordura em algumas áreas da face que pode lhe dar um aspecto de um rosto mais emagrecido. Como se você tivesse com um aspecto um pouco mais envelhecido. Mas, eu acho assim, isso não é um impeditivo. Existem vários produtos que você pode usar, vários tratamentos dermatológicos que você pode fazer para poder compensar isso. E isso vai acontecer independente de atividade física. Qualquer processo de emagrecimento, você pode combinar com essa diminuição de gordura no rosto e esse aspecto de que você tem um rosto um pouco mais envelhecido. Então, não é a corrida, não é a atividade física que faz isso especificamente, é o processo de emagrecimento. A gente viu, por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica, né? Que emagrece Isso. muito rápido. A gente viu, por exemplo, aquele ator, Leandro Hassum, né? Depois que ele emagreceu muito, o rosto ficou bem envelhecido. Fininho, E murchou, né? Sim. E aí dá esse aspecto como se as pessoas estivessem mais velhas. Mas assim, isso é tudo coisa que dá pra gente contornar. Tem vários procedimentos de consultório para estimular a produção de colágeno, para recuperar, né, essa firmeza da pele. Não vai deixar de fazer atividade física, porque o ganho que você vai ter, né, fazendo para o bem-estar, para o seu corpo, para a sua mente, essa questão da flacidez a gente contorna, né, do emagrecimento, que é o que a pessoa quer também manter, também às vezes o corpo num padrão, né, saudável. Isso aí é totalmente contornável. Eu preferi o Leandro Hassum gordinho, mas, né, ele é bem engraçado, ele continua sendo bem engraçado, né? Mas a figura dele sendo gordinho, como ele era, pra mim ficava mais engraçado. Dá pra entender mais ou menos, né? Sim, Mas sim. aí o cara não gostava, ele tava, era E questão até de saúde saúde dele. Também, né? né? Hoje, Era uma obesidade muito a grande. obesidade é uma das responsáveis por grandes problemas de saúde na atualidade. Então, assim, não é por causa dessas características que a perda de gordura pode causar um aspecto de um rosto mais envelhecido, que isso é um fator que é tão grande que justifique você deixar de fazer uma atividade física, porque os benefícios vão ser muito maiores e você tem como contornar esses aspectos. Com certeza. Bom, tem como evitar as estrias com o ganho de massa muscular? Tem, né? Vamos lá. Estria geralmente acontece principalmente por uma predisposição genética, né? Que a pessoa tem. Então, por exemplo, uma gravidez, né? Por mais que hidrate, mas se a pessoa tem às vezes uma predisposição para ter, ela vai ter, né? Mas se não hidratar, eu digo que a gente vai ter mais, porque a pele fica muito ressecada, então acaba favorecendo. Então, a primeira coisa, assim, porque às vezes tem muita gente que malha muito pesado, que quer fazer um ganho de massa muscular muito rápido, né? Toda vez que tem esse ganho de massa muscular muito rápida, então a pele às vezes não acompanha esse estiramento tão rápido e acaba rompendo ali as fibras e dando estrias. Então, a primeira coisa é evitar ganhos de peso muito rápido ou muito devagar, ou então perdas, né? Tanto perdas quanto ganhos muito rápidos. E também a hidratação da pele, para poder a pele ficar, digamos assim, com essa elasticidade para ajudar a acompanhar esse ganho de massa muscular, né? Isso. Tá. Que Marcão, mais? volta Tem ali. mais alguma coisa Volta aí? ali, Marcão, por gentileza. Olha aí, tá aí a imagem do Leandro Hassum. Né? ele Na realidade, ele ficou ótimo, bem né? mesmo. Ficou bem magrinho mesmo, né? Mas, ó, aí ele já fez algum procedimento Ele já no fez, rosto, porque ele ficou, isso. logo quando perdeu mesmo, ele ficou Ele tava muito com Caiu, o suco bem derretido. marcado, Agora ele tá ótimo aí, ó. É bacana. Um cara muito engrçado. Eu Mas acho muito ele engraçado, sim. né? Um abraço aqui a Lagoa do Tanque, Itaquarana, Aldaleia, que está aqui com a gente também, a Dona Hilda no Capim. Muito obrigado, Dona Hilda, pela audiência de sempre, né? Vocês dão aqui a gente, a Neide também que está aqui. Meninas, é o seguinte, eu queria saber uma coisa, uma curiosidade que é a respeito de você, doutora Mayara. É o seguinte,
É 42 quilômetros, gente, só pra você ter ideia. Daqui pra Campo Alegre, Marco Aurélio, por gentileza, me vê essa distância. Eu acho que é 20 quilômetros, né, daqui pra Campo Alegre? Ou é Limoeiro? Acho que é Limoeiro. É Limoeiro, 20 quilômetros. Limoeiro dá quase 21, não é? É. Pra Campo Alegre, eu acho que dá uns 40. É correr... É 30? Dá 42? Dá uns 30. e 32. alguma coisa. Isso. Pronto, daqui pra Campo Alegre, dá 32 E quilômetros. você ainda bota um pouquinho a mais. Aí você bota mais 10 quilômetros. Foi o que ela me... Palmeiras 38. 38, pronto, pra Palmeira dos Índios é 38 quilômetros. Ela correu pra Palmeira mais 4, que foi para o Conselho, né? Como é que começa? Porque assim, quando eu penso num negócio desse, eu já coloquei na minha rede social o seguinte: olha, gente, eu penso em correr, mas quando eu penso que é a pé, eu desisto. Vai cansar muito, né? De carro eu chego mais, eu canso menos. Então, Mayara, vamos falar um pouquinho sobre isso e Isso. também instigar a doutora Robélia aqui, né? Rubélio, você né? pra entrar no... Na corrida, No time dos eu digo, corredores, eu sou da natação. Olha, ela gosta de eu água. sou do Muay Thai. A gente tem que fazer o que a gente gosta de fazer. Exatamente. Então, assim, tem várias atividades físicas. Mas ela fez Muay Thai é pancada. Eu tentei Muay Thai, eu demorei 30 anos pra poder descobrir uma que eu gostava. Aí quando eu descobri a corrida, aí foi onde eu me identifiquei. E aí comecei esse processo, vai treinar. Não é uma coisa que você começa a correr hoje, amanhã você já se inscreve numa maratona. Então tem todo um processo, tem todo um treinamento pra você. Então já tem mais de 2 anos que eu corro regularmente. Doutora Rubélia, pelo amor, eu vou conseguir, não. Eu pensei, digo, tem mais. Quando ela falou assim, disse, tem quase uns 10 anos. Tem 2 anos. 2 anos, Que ela tá bem disciplinada, Eu fui na- assim. E a gente vê que ela gosta mesmo. E é isso, tem que saber o que, Tem que você fazer gosta. o que gosta. Eu comecei, pronto, eu fui uma atleta da pandemia. Então, na pandemia, fecharam as academias, estava esse tempo todo sem fazer atividade física. Tentava fazer uma atividade física online com a personal, mas eu nunca gostei muito de academia. Então, já era um motivo também para eu faltar. Então, meu marido também já estava sem fazer e ele quis fazer A gente não sabia que aqui em Arapiraca tinha assessorias de corrida. Aí já é uma dica, faça a atividade física sempre com acompanhamento. Uhum. Então, eu faço acompanhada. Tem um profissional que faz a minha planilha, que é o Pedro Lins. Então, ele acompanha muitas pessoas aqui em Arapiraca. Sim, já ouvi falar. E também é importante você ter um acompanhamento de fortalecimento para evitar lesão. Fortalecer a musculatura e evitar lesão, porque na corrida a gente faz muito impacto. Sim. Então, eu faço com a Malu, que é da MD, junto com o Dunga. Então, tem esse trabalho em conjunto. Então, a primeira coisa é procurar um profissional para lhe auxiliar. Saber que é um processo, que vai ser um processo gradativo. Então, você vai ter que... Como tudo na vida. Então, a gente, para conseguir alguma coisa na vida, não é simplesmente do dia para a noite que vai conseguir. Tem que lutar muito para isso. Ninguém e na começa corrida, ninguém ninguém começa... 42. Ninguém começa nada. Correndo. Né? Eu lembro que a Começa minha aos primeira poucos. planilha era... Andava 3 minutos e corria 2. 2 minutos parecia que era uma eternidade. Você terminava, parecia que estava morrendo. Literalmente parecia que estava colocando os bofs para fora, como fala geralmente aqui, né? fala. Então, você vai vendo que gradativamente isso vai aumentando. Aí você nota que você começa já a correr 1 quilômetro sem parar. Depois você se inscreve numa prova de 5 quilômetros. Você pensa, será que eu consigo? Aí você vê que consegue. Depois você vai aumentando Seu marido é gradativamente. atleta do esporte também? Acompanha seu esposo? Vai, vou com ele. Correndo Quem também. começou primeiro foi ele. Aí quando ele começou, quando ele ia iniciar, aí eu falei, ele vai ficar magro, eu vou ficar gorda. Vou não. Vou junto também. Mas a gente corre junto. A gente concluiu a primeira maratona no mês passado, eu e ele. Que coisa E boa. como é que vocês fazem, assim, por exemplo, 42 quilômetros para levar protetor, essas coisas? Ou tem equipes de De apoio. pontos de apoio? Tem os apoios, geralmente nessas provas, que não é treino, né? Que é uma prova mesmo, prova oficial. Tem os pontos de apoio que já são determinados, que vai ter hidratação, vai ter isotônico. Tem os géis que também usa, tipo, suplementos de carboidrato para também, porque senão você vai ter uma baixa de glicose. É importante também, eu falei só da parte da preparação física, mas um acompanhamento nutricional, para já saber o que você vai usar em cada etapa do percurso. Uhum. Uma coisa também que muitas pessoas ficam achando, mas eu não consigo correr o tempo todo. Para e anda um pouquinho. Então, corre, para, anda, até você ter um condicionamento para você conseguir correr sem parar. Protetor solar, tem algumas provas que tem protetor solar, mas como tem alguns que são em sachês ou uma embalagem menor, você pode levar para reaplicar,
mas tem os pontos de apoio que já vai ter para hidratação, para isotônico, gel. Sempre depois da corrida a gente fala, o que é que ganha correndo? A gente ganha uma medalha e uma banana, né? Porque no final sempre tem a banana para repor potássio, para evitar cãibra. Então tem esse apoio. Mas ela é muito legal, né? Assim, eu falo muito isso para os pacientes lá no consultório, assim, porque às vezes a pessoa quer o remédio de tratamento e às vezes não quer fazer o conjunto que tem, né? Porque hoje a questão do bem-estar, da atividade física, do bem-estar emocional, impacta diretamente em várias doenças de pele. E quantas vezes eu não já vi, assim, melhora de doenças de pele, que às vezes eu cheguei, tipo assim, no limite do tratamento ali, o paciente já estava com o máximo, e eu falava, você tem que fazer terapia, você tem que fazer atividade física. E aí o paciente não, quer o remédio. Mas aí quando ele começa a fazer o bem-estar mental, né? Não só para o corpo físico, para ficar sarado, mas o bem-estar aqui na mente é tão grande que o paciente melhora absurdamente daquele problema dermatológico. Então eu digo, alguma coisa você vai gostar de fazer. Eu também, eu detesto academia. Assim, eu sou daquela que matricula na academia e vou uma vez e não vou mais nunca. Mas assim, eu sei as modalidades que eu gosto. Eu gosto de pilates, eu gosto de natação, eu gosto de atividade tipo Muay Thai, de boxe. Então, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Não vou inventar fazer coisa que eu não gosto. Mas tem que testar, né? Se você não começa a testar, por exemplo, a Mayara começou a testar a corrida, se apaixonou. Hoje, eu digo, morro de rir. Esses dias eu vi um suporte lá para tênis, porque cada vez ela posta lá os filhos dela, praticamente os tênis, né? Eu digo, Mayara, esse aqui dá para você. Porque quando a pessoa gosta muito de uma coisa que faz, né? Então você acaba se apaixonando. E tem as coisas específicas, né? Como ela falou ali, o tênis mais adequado para aquilo. Então é legal você descobrir o que é que você gosta de fazer, né, para você fazer, porque o ganho não é só, a gente não tá falando aqui de estética, de ficar com o corpo bonitão, saradão. Isso aí pode até ser uma consequência. Também, é uma consequência também, mas são todos os outros benefícios que vêm por Depois trás. vamos trazer o Pedro aqui pra gente bater um papo, para ver como, né, não como corredora. O Pedro é triatleta, né, ultramaratonista. Pronto, então não traga mais não. Não traga mais não, vai que é outra hora de novo. Né? Depois eu te explico o negócio da oração aqui, você vai entender. Né? Eu quero mandar um abraço aqui para dona Marleide Leite, lá em Garanhuns, Pernambuco, que está ouvindo a gente aqui. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Doutora Mayara, foi muito bacana, muito legal, né, ter vocês aqui. E aí, eu quero agradecer aqui a doutora Rubeli Marques, dermatologista, o Jailton, nunca vi tão bom, dizer assim, hoje vai ser top. Toda vez que ela vem é top, meu filho. Sua cunhada arrebenta aqui. E doutora Mayara, muito obrigado. Tá aí, doutora Rubeli, DRA, Rubeli com 2 L's Marques. O da Mayara Jatobá é o seguinte, ó, coloca aí, ó. Mayara com Y, Mayara Jatobá, _ derme, tá? Não é isso? Dermato, isso. Mayara com Y, Mayara Jatobá, _ dermato. Tá aberto aí. E a doutora Rubeli, como a Mayara Jatobá, atendem também aqui no Metropolitan. A doutora Rubeli, 999838864. No Metropolitan, e a doutora Mayara, 999-837-9297. Meninas, foi muito bom tê-las aqui. Eu quero agradecer a doutora Rubélia, a você por ter vindo. Só assim você vem, né? Não, agora ela vai vir, porque essa foi a primeira live dela. Pois assim, é. Eu tenho esse costume de, pessoal, vamos embora, vamos. Não, é a primeira vez desse negócio, a gente tava no mesmo congresso, e aí tava lá o tema, né? Era dos cuidados dermatológicos em atletas, né? Aí eu mando pra Rubélia, ó, chegou o meu momento. Aí ela, bora pra uma live, aí me pegou na emoção, bora. Tá tudo certo. Eu tenho quase certeza que ela nem pensou direito, porque tava lá no meio da aula e tudo. Sabe quando você responde uma coisa? Aí só que aí já confirmou, deu a palavra, já era, né? Tem que cumprir então, agora. Aí agora, pronto. Depois que a pessoa faz uma vez, meu filho, agora pode chamar que ela vai vir sempre, porque é assim, entendeu? Olha aí, muito bem. Meninas, muito obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Bacana.